Pessoal, tudo bom? Bom dia, minha gente, tudo bem? Meu nome é Fábio Visioli, para quem não me conhece, meu colega Fábio Silva, né? Eu peço para que todos, para que a gente tenha uma melhor comunicação, por favor, mantenham os seus microfones no mudo, tá? Nós teremos o chat também para perguntas, do qual, então, tem a nossa equipe também, que hoje está nos bastidores e vai responder todas as perguntas de vocês. E também eu peço que no chat todos se identifiquem com nome, nome da escola e cidade da escola. Se souberem o código de vocês no positivo, nos ajuda também a ter o controle de quem está participando e também uma estatística, de maneira tal que a gente pode pensar em próximos encontros aí. Tudo bem? Fábio, quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Eu quero dar bom dia para o pessoal. Você já passou os recados aí, né? Uhum. Para todo mundo se pronunciar no chat, colocar lá de onde que é a escola, o código da escola, se souber, tá? Se não souber, pelo menos o código, o nome da escola e a cidade, para ter um controle, inclusive depois aí poder enviar a apresentação, também disponibilizar aí o link de gravação. Lembrando, como todas as outras reuniões que nós estamos fazendo, né, na nossa roda de conversa, nós estamos gravando, tá? E aí depois vai poder disponibilizar aí para toda a equipe da escola, que nem sempre todos conseguem participar, né? Então fica mais fácil aí para depois compartilhar com os demais é, da equipe escolar, tá? Bom dia a todos. Vamos aguardar o pessoal lá entrando por Isso. aí. Nós aguardaremos mais alguns minutos só para que todos entrem na sala. Tem muita gente entrando, tá? Nesse exato momento. Então, portanto, a gente só vai aguardar algum tempinho. Voltando a frisar que eu peço para que todos deixem o telefone, o áudio no mudo, tá? Para que, enfim, possam escutar a gente de uma maneira clara. E aproveitando também, né? Hoje a Cláudia Saad, a nossa coordenadora, ela teve um imprevisto e ela não vai conseguir participar hoje ativamente da apresentação, tá? Quem estará conosco é o Fábio Silva, né? Então hoje é uma palestra de dois Fábios. Nós somos em dose dupla, tá? Eu sou o Fábio Visioli e meu colega é o Fábio Silva, tá? Nós preparamos todas essas apresentações em grupo, o que implica, na verdade, aí a demonstração de um trabalho coletivo, né? Um trabalho que foi construído pensando nas dificuldades que as escolas vinham tendo, naquilo que as escolas queriam que a gente discutisse, né? E, enfim, é sob demanda também, né? Então, é muito interessante a gente pensar nesse sentido de que a própria execução nossa, ela é uma execução coletiva. E quando um colega nosso, por exemplo, tem algum imprevisto, como o caso de hoje, né? Rapidamente a gente consegue suprir isso sem perder a qualidade e mantendo os compromissos com o nosso público, né? Da maneira análoga, né? A escola também, ela tem aí essa organização, né? Porque o show deve continuar sempre, né? Lembrando a todos, por favor, que se inscrevam, que se inscreveram, que façam os seus comentários no chat, mas que antes identifique a sua escola e a cidade de onde está, para que nós possamos também fazer essa identificação aqui nos nossos controles, tá certo? Fábio, quer falar alguma coisa aí? Fica à vontade, hein? É aí nesse tempo? Pode deixar, não. Eu só mesmo Uhum. dar boas-vindas a todos, tá? Nós estamos aceitando aqui o pessoal entrando na sala, tá? Então, mais uns 2, 3 minutinhos, nós já iniciamos aí o nosso bate-papo na roda de conversa, nosso terceiro evento, né? Nosso terceiro momento aí de estar presente com todos a gestão das escolas aí do Espírito Santo, Minas e Rio de Janeiro, tá? E partindo aí para mais um tema bem interessante para a gente trabalhar um pouquinho do momento que nós estamos passando aí, e falar um pouquinho do SP com você e principalmente a questão do planejamento escolar. E lembrar, né, que essa região é uma região gigantesca, né? Minas, Rio e Espírito Santo é, é uma região cuja abrangência geográfica, econômica, a importância também na cultura do Brasil, ela é sem precedentes, né? Todo o nosso Brasil, de certa forma, ele tem uma memória aí do que é a comida mineira, do que é o teatro do Rio de Janeiro, do que é a cultura capixaba, né?
Então, é super importante a gente sempre estar pensando em eventos que possam abranger essas regiões também tão importantes. E também que as escolas nos conheçam, né? Eu não tive oportunidade ainda de atender escolas do Espírito Santo, né? Tive a oportunidade de atender algumas escolas do Rio de Janeiro, né? Atendo outras de Minas, e eu e você, a gente divide Minas, né? Então, quer dizer, é muito importante as escolas terem essa ideia da equipe, né? Que faz parte e que é chefiada e liderada pela Cláudia, né? Isso é muito importante também, né? Só voltando e frisando, né? A Cláudia teve um imprevisto e por isso hoje ela não estará conosco e vocês terão uma dose dupla de Fábios, tá certo? Inclusive conseguindo diferenciar, né, Fábio? Dois Fábios. Exatamente, Porque exatamente. muitas vezes na hora da inscrição o pessoal pergunta, né? Porque a gente tem conversa muito com as escolas, Fábio, Uhum. Fábio, Fábio, né? Aí na hora da inscrição eu sempre lembro, ó, eu sou o Fábio Silva, tenho o Fábio Visioli também, tá? Para vocês. Algumas escolas que eu atendo conhecem o Fábio, né? Porque o Fábio Visioli, porque ele também já atendeu junto com a Marina, já deu algum suporte também. E E, como eu estou assumindo a carteira de Minas esse ano, então pois agora dá para conhecer pessoalmente nós. algumas escolas do Rio também agora estão conhecendo o trabalho da Ana, né? Que é a nossa colega e que vai fazer comigo o quarto momento, que vai falar de marketing, né? E eu deixei, então, algumas escolas do Rio com a Ana nessa redivisão de carteira, né? Mas saibam aí, os cariocas, que gostam muito desse estado e gostam muito do povo, tá? E que a gente volta, sim, tá? Em outros momentos, para todas as regiões, tá? Esse rodízio é muito salutar, ele é muito saudável também, né? Além de atender geograficamente as pessoas que trabalham, né? Ele também dá uma renovação, né? Porque são outras escolas, outro contexto, né? Que está ali colocado, né? Isso é bem legal. E voltando, né, Fábio, para os novos aí que não escutaram, né? Essa ideia nossa do trabalho coletivo, né? Essa roda de Claro. conversa que nós construímos aí 4 apresentações e que foi concedida de maneira tal coletiva que a gente consegue muito facilmente tá substituindo um colega, continuando o trabalho, né? E isso mostra, por exemplo, a importância de um trabalho feito aí a várias mãos, né? Isso é muito legal mesmo e faz com que a gente até fique feliz com todo esse processo, né, de construção, né? É um processo criativo, né? Esse processo de construção, né? Gente, Podemos começar? vamos começar, né? Vamos começar, porque eu acho que já estamos aí com quase 60 pessoas no ar, né? Então, Fábio, quer se apresentar? Fica à vontade. Bom, eu sou Fábio Silva, como eu disse, né? Então eu estou assumindo aí, desde o início do ano, as escolas de Minas Gerais, né? Então, tem uma quantidade de escolas na minha carteira. Algumas escolas tive o prazer de conhecer presencialmente, aí as demais que eu estava começando a visitar devido a a questão da pandemia foram suspensas as visitas presenciais, mas a gente tem todo o contato aí, WhatsApp, via várias webs, né? Hoje a gente tem aí um contato mais direto e até mais rápido, se for ver aí com esse modelo de trabalho que nós estamos fazendo, tá? Então, eu queria dar boas-vindas a todo mundo, tá? E para a gente começar aí para falar um pouquinho com vocês sobre o tema de hoje da nossa roda de conversa. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Fábio Visioli, né? Eu sou pedagogo de formação, né? Eu atuo nas escolas de Minas Gerais, atuei já com as escolas do Rio de Janeiro também em Minas, né? Alguns de vocês já me conhecem, né? Devido à pandemia, eu não pude me apresentar para todas as escolas, assim como o Fábio Silva, presencialmente, porque, enfim, fomos impedidos por uma força maior de viajar, né? Esse trabalho ele visa, de fato, trocar experiências entre as nossas regiões e também colocar temas relevantes para as escolas, né? Porque, de certa medida, hoje a gente está num cenário completamente novo, né? E, portanto, nós precisamos mais do que nunca nos comunicar e pensar conjuntamente, não é mesmo? Antes de eu começar o tema, eu queria parabenizar todo Verdade. pedagogo, porque hoje é dia do pedagogo, tá? Parabéns a todos os pedagogos aí. E quem não for pedagogo, por favor, seja, tá? É muito legal.
né? Brincando aqui. Mas, assim, esse profissional que, de fato, se remete até a antiguidade, né? Como aquele profissional que levava a criança, né? E dava as primeiras letras a ela, né? A palavra se remete ao grego, né? E é fundamental para todo o processo. E eu acho que a pedagogia, ela não só é o espaço da sala de aula com a criança, etc., mas ela, sobretudo, ela pensa a escola, ela pensa a educação. E nesse sentido, o pedagogo consegue organizar e contribuir para o trabalho da escola como um todo, na gestão escolar, né? Na gestão dos sistemas. E isso, hoje, mais do que nunca, é imprescindível, né? Um bom planejamento, aí já entrando no tema nosso, ele é fundamental para uma boa comunicação, para uma boa execução. Um bom planejamento, ele é fundamental, inclusive, para que você reveja as ferramentas que você usa, reveja o contexto que você se encontra, né? O tema hoje nosso, e já entrando agora no tema, é SPE com você e o planejamento, né? Unindo e articulando estratégias. A ideia aqui é mostrar, claro, as ferramentas do SPE, e essas ferramentas elas são fundamentais para o bom desempenho da sua escola, mas, sobretudo, também é levar uma reflexão de que é necessário, além de saber usar a ferramenta, saber utilizar o planejamento como horizonte. Nós precisamos ter um caminho, um percurso a seguir. Nós precisamos ter um norte. E esse norte, vai, inclusive, possibilitar a gente replanejar, como também possibilitar a gente pensar nas nossas práticas e ações cotidianas e também pensar nas nossas ferramentas, né? Eu vou agora alterar o slide e aí vamos lá. A escola, né? Hoje, a escola sofreu uma mudança, né, bruta, né, repentina. Mas, antes de mais nada, a escola, enquanto espaço, já vinha sofrendo mudanças. Nós já tínhamos uma mudança a percurso e a caminho. Vamos lembrar que já existem aí, dentro do jargão pedagógico, a ideia das tecnologias de informação e comunicação, os objetos de aprendizagem, a questão da informática e tecnologia na escola, as novas metodologias ativas que estavam se fazendo presentes a cada dia nas escolas, a mudança também do público, do perfil das crianças, né? Agora elas muito mais ativas e com muito mais acesso à informação, a mudança também do perfil do professor, que então traz outras questões para o ambiente da escola. Existe também uma pressão social, onde a escola se torna um núcleo em que uma criança vê outra criança, né? Se a gente pensar, por exemplo, nos grandes centros, muitas vezes as famílias são muito pequenas e uma criança vai ter contato com outra criança no ambiente escolar. Então, a escola vem de um contexto em que mudanças já estão sendo engendradas, né? E que novas pressões estão sendo feitas. Mas agora, mais do que nunca, nós perdemos, né, um espaço muito precioso, que é o espaço da presença. Presencialmente, hoje, nós não conseguimos mais fazer escola, né? Mas isso não significa que a escola acabou. Pelo contrário, ela se reforçou e ela pode estar presente nos lares, com os alunos, com as famílias, de uma outra maneira, por um outro meio, né? E aí é muito notório a gente dar destaque para a tecnologia. A tecnologia, ela vem contribuir nesse sentido. Olha só, eu não sei quantas pessoas estão na nossa sala, mas para um exemplo prático de agora, nós temos um grupo de pessoas espalhados nacionalmente, tá? Estado do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, várias cidades, e hoje nós estamos unidos aqui, fazendo um evento ao vivo, né? Eu, por exemplo, estou numa cidade mineira, tá? O Fábio está numa cidade do interior do estado de São Paulo, para vocês terem uma ideia. Então, a tecnologia nos une e nos permite conversar, nos permite construir algo juntos. E por que não a escola também não se aproveitar disso, né? E mais do que nunca, nós precisamos ter a certeza que a escola está ativa. Porque só com a escola ativa, viva, é que nós produzimos outros efeitos com os pais, tá?
Nesse sentido, nós fizemos uma enquete. E eu usei um aplicativo nessa enquete, né? Nós usamos um aplicativo nessa enquete chamado Mentimeter. Mentimeter é um aplicativo que você consegue fazer pequenas enquetes. Aqui no caso, eu fiz uma nuvem de palavras, tá? Onde você coloca a pergunta e as pessoas não podem responder livremente. A palavra que está maior é aquela que foi repetida mais vezes. Veja, quem escreveu isso foram os gestores. Nós captamos isso dos gestores. E detalhe, isso que é interessante falar também, o gestor pode escrever livremente. Então, quando o planejamento e orientando aparecem maior do que as demais palavras, é porque isso veio à cabeça das pessoas. Então, olha a pergunta como era. Como você está preparando a equipe para o trabalho em casa? Veja, isso foi feito no começo da suspensão de aulas, no começo da pandemia, tá? Mais ou menos por meio de março. E veja as palavras que aparecem: estudando, planejando, orientação, telefone, né, planejando. Nós ainda continuamos a enquete. E aí vem uma segunda questão, já com um novo modelo, também usando o Mentimeter. Mentimeter pode ser usado com seus alunos em sala de aula para saber se você está sendo claro ou não numa linguagem com eles. Você faz uma pergunta e você pode fazer, então, e ver aí quem ou o que os alunos estão pensando naquele momento, né? Olha só, você já fez um planejamento para o trabalho online com a sua equipe? A maioria respondeu: estamos construindo. Se as pessoas estão construindo um planejamento online, né, para um trabalho online, significa, na verdade, que nós não temos ainda esse planejamento. Entretanto, o contexto e a emergência se apresenta agora. É agora. Não é amanhã. É hoje. Não é daqui uma semana. Então, a gente precisa repensar o nosso planejamento para que nós consigamos, de fato, sair daquele elemento presencial, a sala de aula, a escola, as crianças ali, e o professor presente, coordenação, etc., para um planejamento onde todos estarão nas suas casas, mas unidos em torno de um propósito, de uma missão, de uma mesma ideia, de um perfil pedagógico, né? E aí eu continuo a enquete, né? Como é a experiência de trabalhar em casa? Veja, essa pergunta ela foi feita na segunda semana, tá? Que as pessoas estavam na quarentena. E olha só, dinâmica, tem que ter foco, precisa de planejamento. Não dá para a gente fazer uma videoconferência, por exemplo, com um cachorro pulando, pessoas em volta. Nós precisamos de um ambiente, precisamos de uma organização do espaço, né? Até mesmo do espaço, e orientar as famílias, as crianças, para a organização desse espaço para estudo, inclusive, né? Desafiadora, diferente, né? Paciência e péssima. Tem gente que não gostou de trabalhar em casa, mas agora é uma contingência, não há outro meio. Nós ainda fizemos a seguinte pergunta: vocês acham possível que os seus professores organizem aulas online, ao vivo, com seus alunos? E aqui mostra um impasse. E esse impasse é muito importante para a gente se planejar. Vejam só, metade do público falou que sim. 33% falou que não. Não. E outros 17% falam que não sabem. Então, a gestão, para mim, mostra aqui que ou não sabe da capacidade do seu professor em produzir uma aula, porque nunca indagou esse fato, ou não acredita nessa capacidade, e outra metade mostra que é possível. Está empatado, gente. Está empatado, é um impasse. Mas qual a maneira que nós nos fazemos presente nas famílias, com os alunos, sem ser o vídeo? Qual maneira que nós podemos mostrar para as famílias que a escola está atuando, que ela não está parada, que esse período não é férias e que nós temos que continuar, sim, preparando os alunos, condicionando eles a um estudo em casa, né? Orientando
pais, mães, avós, tios, tias, enfim, responsáveis por aquela criança, de como fazer, né, isso acontecer. Então, é importante, e é muito importante, que a equipe rapidamente tenha aí a construção não só de um planejamento, mas de uma capacitação para conseguir, então, suprir a presença. Nós precisamos nos fazer presentes, né? Nós precisamos mostrar nossa qualidade. Na palestra seguinte, da semana que vem, nós falaremos um pouco disso, quando a gente fala de marketing. E nas palestras anteriores, nós falamos muito sobre a gestão dos 4 porquês, nós falamos das nossas ferramentas do Positivo On. Então é interessante nós nos apropriarmos disso com certeza. E sabermos, inclusive, enquanto gestão, solucionar determinadas dificuldades e desafios que venham a aparecer. Nós falamos para os nossos alunos aprender a aprender. Pois é, agora nós precisamos aprender a aprender. Né? E nisso nós precisamos criar uma audiência engajada. Para criar engajamento, nós precisamos de alguns elementos. Uma comunicação clara e constante. Essa comunicação tem que vir através de um planejamento claro e constante. O bom uso de ferramentas. E as ferramentas elas vão ser virtuais. Porque nesse momento não dá para a gente se fazer presente por meio de uma aula presencial. Né? A frase até ficou estranha, mas a verdade é essa. E como que a gente vai engajar esse aluno? Como é que nós vamos manter o ritmo de estudo dele? Né? E aí entra algumas das nossas soluções nesse sentido. Mas antes de mais nada, entra também a interiorização de alguns dos papéis. Primeiro, nós precisamos ter uma proposta pedagógica, uma proposta de trabalho não presencial, alinhada com a nossa proposta pedagógica. Qual é a proposta pedagógica da minha escola? Isso não é um documento só burocrático. Ele é um documento que dá a cara da escola. Como é que o Fábio Visioli fala? Quais as palavras que o Fábio Visioli usa? Quais são o jeitão do Fábio Visioli, digamos assim? O PPP, o Projeto Político Pedagógico da Escola, e o Planejamento Pedagógico da Escola, faz qual é essa alma da escola. Ele dá esse tom. E aí, qual é o plano de ação e qual é o plano que nós teremos para esse período de sessão, para esse período de pandemia? Então, ele garante o quê? O objetivo, o valor, as ações ao longo do ano. Mas também proporciona o quê? Que a gente reflita sobre ele. Então, o que não deu certo no meu planejamento? Por isso que eu tenho que ter planejado. E não pode ser um documento burocrático só no papel. Quer dizer, o que não deu certo no meu planejamento? Aquilo que eu preciso mudar, alterar. Quais foram as maiores dificuldades? Eu só consigo perceber isso quando eu tenho uma peça realmente e que eu consigo colocar ali, né, as observações necessárias. E a realidade versus a intenção pedagógica devem ser colocados em pauta também. É importantíssimo a gente pensar que eu quero que todos os meus alunos tenham o ideal. Mas o que eu consigo fazer? O que eu consigo construir? O que minha equipe já sabe? O que minha equipe pode aprender? O que eu posso instalar? O que eu posso contribuir? Como a gente pode evoluir a partir do nosso planejamento? Então, as intenções pedagógicas, elas dão um norte para a gente, digamos, filosófico. Construir um novo homem, uma pessoa melhor, etc., um futuro e uma sociedade mais equitativa. Mas, antes de mais nada, nós temos que pensar na terra, pés no chão. E com isso, o que nós temos hoje? Qual é o meu cenário hoje? E qual é a ação que eu devo fazer? Então, é o meio para, dentro do meu cenário e o que eu quero, quais são os passos, que eu devo seguir. Nisso, eu devo chamar atenção para alguns papéis. E veja, esse slide foi colocado aqui porque tem muitas perguntas dos professores. E não que os professores não possam perguntar ou dizer, etc. Não, eles devem. Mas, antes de mais nada, o professor tem que assumir o seu papel, a sua função. Então, planejar e comunicar atividades, as atividades da semana.
Hoje não dá para você fazer uma atividade e lançar no mesmo dia para que as crianças façam no mesmo dia. Nós precisamos ter, sim, um planejamento claro e ter um professor que comunique isso muito bem para os alunos. É papel do professor. O professor é alguém que esclarece. Então, portanto, não assumir esse papel é, em grande parte, não assumir o seu papel enquanto profissão docente. Trabalhar vínculo com os alunos. Como os alunos estão, como eles estão se sentindo, é um momento que eles estão fechados em casa, muitas vezes, sem possibilidade de ver um ao outro. Então, trabalhar os vínculos entre a turma, entre o professor, é fundamental. Esse vínculo vai garantir engajamento lá na frente. E o engajamento vai permitir que a escola diminua a inadimplência, diminua a evasão. Veja, lá no engajamento eu poderia falar de inadimplência e evasão. E por que eu estou falando aqui? Porque é o professor que está com o seu aluno. É o professor que todo dia atua com ele. É o professor que manda a tarefa, é o professor que corrige a tarefa. É o professor, na verdade, que faz a aula ao vivo. Então, o engajamento, antes de mais nada, ele precede o quê? O papel do professor. Então, o professor tem sim que estar com muita clareza do seu papel para garantir o engajamento dos seus alunos. E esse engajamento garantido vai garantir uma evasão pequena, inadimplência baixa. Eu tenho escolas que esse engajamento é de tal nível que ela está recebendo matrícula. Tem uma escola na cidade de Santos Dumont, vou citar a cidade, tá? A Marília aí, se estiver me escutando, parabéns. Ela recebeu ontem 10 matrículas de fundamental. Mas como ela está recebendo matrícula agora? Porque o trabalho dela está sendo feito de tal maneira engajado, que isso está chamando a atenção da comunidade e da cidade. Eu tenho outros casos, como da cidade de João Pinheiro, tem casos das cidades de Espírito Santo, do Rio de Janeiro, inclusive. Então, assim, trabalhar o vínculo com os alunos. Mas para isso eu preciso de um plano claro. E eu preciso de uma comunicação clara. E isso é papel do professor. É parte fundamental do processo de aprendizagem. Não vai ser a máquina, não vai ser o computador, vai ser o professor pensando como ele vai fazer a lista de tarefa, a lista de exercício, em que momento ele vai liberar a trilha, em que momento ele vai liberar uma avaliação. Que é nesse momento, e ele pensando junto com seus colegas, porque ele não está sozinho, e junto com a coordenação, que vai trabalhar o processo de aprendizagem dos alunos. Pesquisar diversas estratégias, mesmo em trabalho remoto. Por exemplo, recentemente eu mandei para a minha lista uma possibilidade de você fazer podcasts. Áudios, pequenos áudios para os alunos, e com um aplicativo gratuito. Veja, isso é interessantíssimo. É uma nova forma, talvez, de você transmitir um determinado conteúdo muito específico. Por que não usar? Por que ficarmos arraigados no modo de aula expositiva? Por que não criar agora, que nós estamos em momento de pandemia, um momento de aula invertida? Por que não mandar o aluno assistir alguma coisa, ler algo, fazer um exercício, e depois você atuar com esse aluno ao vivo? Mas para isso precisa de uma organização que precede. Escolhas, né? Propõe estratégias para melhor interação entre conteúdos e alunos. Gente, estratégias para melhor interação entre conteúdos e alunos. Nós temos hoje a capacidade de fazer hologramas, nós temos hoje a capacidade de fazer simulações, nós temos vídeos, áudios. Gente, por que não fazer uso dessa malha, né, midiática? E aí a gente pode pensar numa outra questão, que é o seguinte: no Positivo On tem uma série de ferramentas disso, e todas elas ficam, inclusive, registradas por meio de relatórios. Então, se eu lanço uma atividade para o meu aluno, eu tenho lá um relatório. E eu sei que aquele aluno não fez, ou está com dificuldade. Né? Orienta sobre a rotina de estudo. É o professor quem faz essa orientação. Orienta o aluno de como ele deve estudar. Gente, pessoas que sabem estudar vão bem em vestibulares, vão bem no Enem, vão bem em concursos públicos. Então, saber estudar
é um conteúdo fundamental para que o aluno e nós mesmos possamos nos desenvolver. Então, essa orientação é o professor quem faz. De maneira análoga, eu fiz um quadrinho aqui do papel da coordenação. Porque muitas vezes o coordenador traz uma questão, mas ele só repassa a informação para o professor. Ele é um divulgador. E a coordenação é muito mais do que divulgar algo. É orientar. Então, orienta os professores sobre os recursos e planejamentos. Coordenador Fábio, eu estou com dúvida de como reagendar uma trilha. Ah, tem um tutorial aqui que eu recebi. Olha, você pode fazer dessa maneira. Não é simplesmente repassando, mas é também pensando com o professor. Nossa, coordenador Fábio, eu tenho aqui um conteúdo que é um pouco extenso e eu acho que a gente deve quebrar em várias videoaulas. Como é que a gente pode fazer? Nós precisamos mudar. E essa troca. O coordenador não é o especialista, muitas vezes, mas o coordenador é aquele que vai ajudar o professor a planejar e é aquele que vai dar, na verdade, forma a esse mosaico. Cada professor atuando em sua área, com suas turmas, etc. Mas é o coordenador que vai olhar todo o quadro e vai conseguir compor esses elementos de forma que ele fique harmonioso e de acordo com o nosso projeto. Trabalha vínculo com os alunos, mas também trabalha vínculo com as famílias e com a equipe da escola. Estar em quarentena não é fácil. E é o coordenador que vai falar, professor, como é que você está se sentindo hoje? Está tudo bem? Não está? Fazer pequenas reuniões com eles para entender como está o ânimo do pessoal. Ou como eu diria quando eu era jovem, o ânimo da galera, né? Eu preciso saber como que está a minha equipe, como está meu time. Eu preciso saber se estão animados, não estão, se estão com problema, não estão, se estão conseguindo se organizar em casa. Eu preciso falar com as famílias também, com os pais. Poxa, aquele pai ali, do Joãozinho, ele é comerciante e o comércio dele está fechado. Nossa, eu vou dar um toque na diretora, porque talvez ele tenha um problema em casa e isso vai refletir no trabalho da criança. Nossa, eu estou tendo o pai aí do Marcelo, da Fátima, etc., estão trabalhando em casa também, e as crianças também estão em casa, e as horas que eu estou marcando para fazer aula ao vivo é a hora que os pais têm uma reunião de trabalho. Será que eu não posso pensar numa outra maneira de organização? Talvez alterar o horário? Veja que a sensibilidade e essa escuta ativa cria vínculo, sim, e é importante, sim. Pesquisa, estratégias, né? Mesmo no trabalho remoto. Ele ajuda o professor a pesquisar e trocar informações, novas tecnologias, novos meios, novas metodologias. Tem tanta coisa sendo construída e tanta coisa que já foi construída e está na literatura nossa. Por exemplo, eu vou citar só uma. Sala de aula invertida não é novidade. Isso nasceu nos anos 60. Agora, por que a gente ainda implementou isso até hoje? Então, a gente precisa ter uma escuta ativa, sim, mas nós precisamos ter uma pesquisa ativa. Pesquisar é importante no nosso trabalho, porque senão a gente começa só a apagar incêndio e a gente não consegue, então, olhar o futuro. E quando a gente olha o futuro, nós pensamos em soluções mais de longo prazo. E isso vai fazendo com que todos entrem nesse fluxo. É importante isso. Pode parecer que não, mas uma boa organização, uma pesquisa ativa e um vínculo forte diminui a inadimplência, diminui a invasão, diminui reclamações, aumenta a possibilidade de desenvolvimento profissional e desenvolvimento da escola, melhoram a coesão da escola e alunos com o projeto pedagógico. Isso é importante, né? Realiza comunicação com as famílias. O coordenador fala com as famílias de quanto em quanto tempo. Ah, ele fala sempre. Sempre não existe no calendário. Esse é o meu calendário. Aonde está escrito sempre aqui? O meu coordenador fala com as famílias em forma de recado toda terça-feira, passando, por exemplo, os cronogramas. Chutei um dia aqui, mas precisa ser claro. E os pais precisam saber que toda terça-feira eles receberão uma comunicação da coordenação. Clareza, frequência, isso é importante. Porque senão fica como aquele livro
que nós começamos a ler e nunca terminamos, e sempre estamos lendo. Então, nós precisamos ter uma comunicação efetiva, clara e frequente. E frequente é, qual é a frequência? De quanto em quanto tempo? Qual é o dia? Tem que ser claro. Ele orienta a equipe. É a coordenação que faz isso. E essa orientação da equipe cria um bom sistema para todos trabalharem. Né? E aí, é uma questão que já estava na primeira apresentação, mas eu resolvi retomar. Se a escada não estiver apoiada na parede correta, cada degrau que subimos é um a mais para um lugar equivocado. Nós precisamos saber aonde nós estamos indo. Né? E aí nós temos os nossos recursos. Né? Vários deles. O Positivo On, né? E aí tem os apps para a família. O SPE com você, que é tema de hoje. Nós temos os livros didáticos, e o livro é importante ali, porque com o livro nós conseguimos fazer com que você escreva, reveja, manipule. Né? Tem o livro de atividades também. Né? E lembrando, como teve o segundo encontro, que o Positivo On, ele tem trilha, avaliação, as atividades, e tudo isso gera relatório. Né? E tem algumas novidades. Nós estamos, sim, testando uma sala virtual para que esse ambiente possa ser feito dentro do Positivo On com as escolas. Está ainda sendo pensado, tá? Receberemos nós algumas instruções e nós passaremos isso para vocês no período correto. Há os livros digitais, e o livro digital é super legal porque ele é mais leve para ser colocado numa apresentação, num vídeo, então ele pode ser subsídio para uma gravação, por exemplo, de um vídeo. O nosso programa de cursos, ele não acabou. Ele está sendo redesenhado para um modelo, para um formato online. E o nosso programa também de capacitação dos professores, que é os nossos cursos EAD, continuam. Então, por favor, participem. Tá? É muito legal. Nós também fazemos nesses encontros, aqui tem as fotos dos encontros anteriores, mas também criamos tutoriais. Esses pequenos vídeos tutoriais, eles são feitos para que você tenha um arquivo deles. Então, você salva o link com o nome. E aí, o que acontece? Você consegue rapidamente fazer o quê? Ter aí a explicação do uso de alguma coisa. Como liberar uma trilha, como reagendar, como fazer uma atividade, como fazer uma avaliação, como encontrar um relatório, como fazer, por exemplo, que o meu aluno não veja o gabarito numa avaliação. Tem lá um videozinho, 2, 3 minutos. Se vocês salvarem esses links no arquivo do Word, vocês terão um repertório de tutoriais que vocês poderão lançar mão no momento que vocês têm dúvida. Entenderam? E aí, isso pesa da organização. E aí vocês podem, então, pensar em outras questões mais complexas. Porque essa questão de como liberar uma trilha, você já tem um vídeo tutorial e mandou para o professor que estava com a dúvida. E se ele continuar com a dúvida, é claro, você vai atender. E se a dúvida for outra questão, é claro, você vai passar para a gente. E a gente vai, com certeza, atender e resolver. Mas, a gente tendo o tutorial, nós economizamos o caminho da solução. Então, é importante a gente ter um arquivo ali, né, que é um documento Word com os links copiados e o título de cada um, para que vocês saibam, tá falando de avaliação, é esse vídeo aqui, ó. Assiste lá. Entendeu? É importante ter o tutorial. Nós temos muita informação e nossa cabeça, às vezes, não guarda todos os detalhes. Então, portanto, é importante a gente ter isso à mão, rapidamente, para, no momento de dúvida, nós consigamos, então, fazer. Certo? E aí, entre os objetivos e metas, né? Esses objetivos e metas são super importantes, porque eles dão concretude a tudo que eu estou falando, tá? Então, assim, suas aulas online e trabalhos destinados aos alunos ocorrerão de quanto em quanto tempo? Pessoal, tem um áudio ligado aí. Por favor, desliguem o áudio. Ocorrerão de quanto em quanto tempo? Veja, eu estou sendo preciso na pergunta. Qual é o formato? Então, eu vou usar o Zoom, eu vou usar o Meet, eu vou usar aulas gravadas em MP4. Qual é o formato? Qual é a forma do arquivo? Quantos minutos é o vídeo? Eu vou fazer um vídeo de 1 hora, 1 hora e meia, 2,
para um aluno de 7º ano assistir? Ou eu vou fazer um vídeo de 15 minutos, 10 minutos, vou indicar lá um outro vídeo, vou indicar uma leitura, um simulador, um jogo, e aí depois eu pego e arremato isso numa aula ao vivo. Como é o formato? Suas tarefas, elas vão como? Para as pessoas terem previsibilidade, por e-mail ou por outro meio eletrônico. Você vai usar o Positivo On para mandar tarefas para os alunos, ok? Quando é que você vai mandar isso para os alunos? Tipo, o aluno vai saber que toda quinta-feira ele recebe as tarefas da semana que vem? Ou o professor vai mandando e o aluno vai recebendo e vai criando desespero na criança e no pai? Perceberam que a frequência é importante? Toda quinta-feira, os seus filhos receberão as tarefas para a semana que vem. E eles poderão fazer até domingo. Organização. Né? Quando a sua instituição dará feedback para os pais e alunos? Você vai fazer uma reunião de pais online? Você vai mandar um comunicado? Qual é a forma? Como você vai dar o feedback para os pais, para os alunos? Como que você vai retornar falando assim para o pai? Olha, pai do seu Joãozinho, ele está aprendendo isso, isso, isso. Está tendo essa dificuldade. Mas nós estamos trabalhando dessa maneira aqui. Quando as aulas voltarem, nós faremos esse trabalho com ele. Previsibilidade para as pessoas. Isso é super importante. Como você personalizará as atividades do Positivo On e do sistema de ensino e do SPE com você? Veja, nós não vamos dar a aula para o seu aluno pelo seu professor, mas nós estamos dando subsídios pelo Positivo On, pelo SPE com você, pelas lives, pelos cursos, etc., para ajudar os seus professores e a sua coordenação a personalizar a aula e fazer com que a sua escola tenha, então, excelência. Eu não quero provar que o Positivo é grande, bom e maravilhoso. Ele é já. O Sistema Positivo de Ensino tem 500 mil de alunos, uma história de sucesso. Eu quero contribuir para que a sua escola tenha esse sucesso. E como a gente faz isso? Nós fazemos isso personalizando as atividades. Então, o seu professor, ele vai mandar as atividades, ele vai fazer vídeo, ele vai fazer áudio, ele vai fazer uma atividade por escrito, um estudo guiado. Como ele vai fazer isso? Como isso vai ser comunicado? Porque os pais precisam perceber que é a escola que está trabalhando. Porque o pai paga a escola, ele não paga o Positivo. Então, o pai precisa perceber que a escola do filho dele está ativa, que a escola do filho dele está personalizando, está trabalhando e que o filho dele não está parado. Né? E aí, ferramentas. E aí são 3 perguntinhas que é importante. Quem será responsável por capacitar as pessoas? A gente contribui com isso. Mas a capacitação ela é dia a dia, progressiva e processual. Então, portanto, vocês precisam escolher alguém da sua equipe que vai ser responsável por entender de uma ferramenta e, inclusive, compartilhar esse conhecimento com outros. Vejam só, nós escolhemos o Zoom para fazer videoconferências. Que seja, quem vai aprender a mexer no Zoom? O nome. Não é assim, cada um. Não, é o nome. Quem é? Essa pessoa, ela vai produzir pequenos vídeos, um tutorial, vai fazer uma conversa com todos em reunião via web, para ensinar todo mundo? Quando? Que horas? Como? Tem que ser claro isso. Quem será responsável por comunicar cada público da sua instituição? A sua escola tem públicos. Tem aluno, tem os responsáveis, tem os professores, tem os outros colaboradores. Então, você precisa de uma comunicação diferenciada para cada um desses públicos. Sim. Então, para os pais, de quanto em quanto tempo nós faremos uma comunicação e explicando o quê? E quem vai fazer isso? É o professor de sala? É o coordenador? É a direção? Vocês escolhem. Qual o meio? Qual a frequência? Nós vamos mandar um e-mail formal? Ou eu vou mandar o calendário da semana que vem para os alunos por WhatsApp? Mas eu também vou fazer uma cópia por e-mail, caso o pai perca. Ah, mas eu não tenho e-mail dos meus pais. Ótimo. Um ótimo momento para atualizar o cadastro.
é importante ter informação. Informação é tudo, né? Fábio, eu acho que agora é com você. Quer contribuir alguma coisa? Eu falo. Desculpa, eu sou animado, tá? Não liga, não. Não, mas é bom porque está bem completo mesmo. Só lembrando que aquelas ferramentas, como o Mentimeter que você usou como exemplo, ficou agora como um complemento da semana passada, né? Então, nós usamos como exemplo, agora você mostrou ele na prática, como funciona, né? É, E ela pode ser usada ali também para uma avaliação até mesmo semanal, tá? Da gestão com seus professores. Quando você pergunta ali como estão os seus professores naquela semana, como está o momento que eles estão passando, né? sim. E interessante também a gente avaliar a mudança que acontece, né? Então, quando nós tínhamos lá que naquela nuvem de palavras em que a palavra medo, insegurança, tudo isso do trabalho remoto surge, se você for comparando e verificando aí ao longo das outras semanas, isso com certeza vai mudando, né? Eu tenho conversado muito com as escolas também, que esse medo de ter virado a chave radicalmente, né, praticamente para o digital que aconteceu, meio que fomos obrigados a isso, Sim. praticamente de um dia para o outro, nem uma semana para outra, né? Foi Uhum. praticamente aí os estados, a partir de tal dia, a partir de amanhã, vamos começar a trabalhar de casa, fazer o trabalho remoto, são suspensas as aulas. Isso daí também, com certeza, aquela nuvem de palavras ao longo das semanas vão mudando, né? Então, é bem interessante com relação a isso. Bom, mudando aí o próximo slide, Fábio, a gente tem um pouco para cumprir, que seria o quê? Cumprir as exigências externas, né? Que seriam essas exigências externas aí que nesse momento nós estamos passando. A questão das leis, né? Quando nós elaboramos aí um planejamento pedagógico, claro que a gente tem que levar em consideração diretrizes do Ministério da Educação. Educação, tá? Para a gente cumprir aí toda a questão das exigências, todas as necessidades, aí inclusive que são necessárias, tá? Quando nós vamos trabalhar esse planejamento, nós temos aí um plano de elaboração de aulas, tá? Cronograma de ações escolares, né? Então a gente precisa aí lembrar de colocar tudo isso no papel, nesse planejamento, e aí, dando já um spoiler, eu sei que no final você vai apresentar ali de forma bem clara aí de como trabalhar isso daí, Uhum. tá? Então, de toda essa parte de normas, regulamentações, registros, né? Então, nós precisamos de ter aí todos esses recursos, insumos de trabalho, tá? Do trabalho, das atividades realizadas aí, não somente com os alunos, né? Nós estamos ali também os próprios trabalhos que nós temos com os professores, nós temos reuniões com os professores ao longo do bimestre, ao longo do mês, ao longo da Sim. quinzena. Nós podemos também ter reuniões de encerramento de bimestre, então tudo isso precisa estar no seu planejamento, né? Então, quando você citou, eu lembrei de uma escola minha que entrou em contato ontem para falar um pouquinho que eles vão fazer uma reunião com os pais virtual. Então, eles vão montar salas Ótimo. como se estivesse trabalhando mesmo, de apresentação de notas. Ela até pediu algumas dicas, algum vídeo que poderia passar com os familiares. Então, tudo isso daí para a gente poder trabalhar. Tá? E tudo isso daí, claro, estando aí no planejamento. Eu retorno para Isso os pais, né? claro, com certeza. Né? Com metas, claro, tudo bem definidas, a gente sabe que ali o cronograma de ações, ele vai nortear, né, os afazeres que a gente tem no ano letivo, tá? E aí então, a gente não consegue, não demonstra aí tanta diferença nesse trabalho que seria presencial ou remoto, né? Lembrando também que todas as informações devem ser colocadas no calendário escolar, como o número de dia de aula, a quantidade de feriados, como que vai ser o período de recesso. Cada escola teve um momento de parada, teve esse período de recesso. Umas já anteciparam, umas estão fazendo agora, umas estão planejando para junho, outras tomaram a decisão, não. Agora que nós engajamos os professores, os alunos, os pais, Vou, vamos né? seguindo. Nós estamos com o suporte, nós estamos o apoio do Positivo, do SPE com você, nós estamos no mesmo ritmo agora, então vamos seguindo, tá? Porque a gente sabe que essa volta não vai ser de um dia para o outro, como foi a pausa, tá? Vai Sim. ser uma volta gradual e com certeza aí ele consegue, nesse planejamento, atuar bem com relação a isso. E outra coisa que nós não podemos esquecer também, essa exigência externa que seria do mercado, né? Aí, quando nós falamos do mercado, a questão aí dos pais, das famílias, dos alunos.
como eu tenho muito contato com gestores também, eles sempre falam, nossa, o meu WhatsApp está sempre cheio de mensagens, né? Antes, os pais acabavam ali levando as crianças até a escola, tá? E acabava ali ficando depois acompanhando, uns acompanhavam mais, uns acompanhavam menos, né? Conversava, né? Isso, o comediante da semana passada, naquela live que nós fizemos na sexta-feira, Uhum. claro, de um modo bem assim, com humor, bem agradável, Despojado, ele né? fez, né, bem despojado com relação a isso. Mostrou, então, por exemplo, um exemplo de um pai que entrava em contato com a professora reclamando do aluno, tá? Só que ele simplesmente estava entrando em contato com o professor do ano anterior, quer dizer, ele não tinha nem ligado que o filho dele já tinha mudado do quinto para o sexto ano, que tinha trocado de professor, né? Então, isso daí a gente tem que trabalhar bem essa questão aí dos pais, tá? Que a escola tem que criar uma expectativa e criar um planejamento desse atendimento, né? Então, também deve ser considerado como uma meta, tá? A meta do planejamento dela, e todo esse trabalho aí com o atendimento dos pais. E com isso, aí, através de leis, normas, regulamentações, registros, planejamento, mercado, tudo que nós conseguimos ali elencar desse cumprimento das exigências externas, né? Nós temos, então, o apoio do positivo, né? Então, trabalhando com SPE com você, simulados, Enem, avaliações, lives e vídeos. Depois a gente vai detalhar um pouquinho cada um mais. Um projeto bem interessante para a educação infantil também, que Janelas para o Mundo, blogs, todo esse trabalho aí, e o próprio blog da gestão escolar, tá? E é importante da gente trabalhar. O Paulo, semana passada, falou, e eu acho que a gente tem que sempre retomar, tá? A questão do blog da gestão escolar, quando ali você divide a parte de jurídico. Ali, ó, eu trouxe um exemplo no jurídico, entenda as obrigações legais da escola nesse momento aí da pandemia. Então, são textos, são recursos aí que pode sempre a escola utilizar, tá? E aí, na próxima página também, a gente traz alguns exemplos da gestão escolar ali para diferentes perfis, né? Então, para marketing, financeiro, jurídico, aí tudo aí no blog que nós conseguimos acessar aí no Positivo On, tá? E aí nós não podemos esquecer de trabalhar também a questão do revisar e do reavaliar, né? Então, fazer uma revisitação, uma reavaliação do que foi feito, tá? Esse primeiro planejamento deu certo? Não deu? Tá? Todas as escolas elas precisaram fazer essa revisão e essa reavaliação, tá? Quando foi trabalhado no momento presencial. Tá? Então, a primeira coisa que foi necessário é a escola retomar o projeto dela, tá? O projeto e o planejamento pedagógico, porque tudo mudou. Tá? Então, Sim. nós precisamos trabalhar a questão de novas estratégias, manter a escola em desenvolvimento, e tudo isso daí foi trabalhado. E, como é uma novidade para a escola, sempre o que? Fazer o processo de reavaliação. Tá? Então, esse modelo que nós trabalhamos com a plataforma digital foi interessante? Não, não foi. Vamos mudar. Tá? O que o Paulo também falou lá na questão da gestão, né? Vamos descobrir onde está acontecendo os erros. Vamos ali na raiz do erro, né? Através dessa reavaliação e conseguir sanar esses problemas. Então, nós conseguimos aí trabalhar com relação a isso. Então, importante, o momento de analisar essas novas estratégias, tá? E sempre ali retomando. O planejamento pedagógico durante o ano, ele sofre mudança. Tá? Então, Sim. ele sofre, inclusive, de calendário, tudo, se for alguma necessidade. Agora, nesse momento, mais ainda, tá? Porque nós ficamos muito reféns das determinações, das leis, dos comunicados, isso varia muito de estado para estado, então tudo isso daí é necessário. Então, se eu crio um calendário ali, ó, minhas avaliações como que estão determinadas, e num próximo momento nós precisamos fazer uma alteração de urgência, nós precisamos fazer essa revisitação aí nesse planejamento, tá? Agora a gente precisa aprofundar um pouquinho, Fábio, na questão do SPE com você, tá? Porque é um Sim. recurso bem interessante, tá? Nós já estamos desde aí do início, né, do trabalho remoto, quando começamos ali
uma reunião rápida numa quarta, quinta-feira para trabalhar Isso, foi um mesmo. planejamento para a próxima semana. Eu lembro que foi entre o dia 18, mais ou menos, de março, né? Exato, exato. Concluindo, já concluímos 2 meses. Eu não sei E, você, mas eu tava, por exemplo, na estrada e assim tive que voltar, porque sim, eu também estava. Eu estava com até escolas agendadas para quinta-feira. Eu tinha escolas até agendadas para quinta-feira, se não me engano, São Gonçalo do Sapucaí. Aí também acabamos cancelando, voltamos tudo para casa. E aí fizemos uma reunião para a gente trabalhar o que seria aí desenvolvido para as escolas. Nós tivemos quinta, sexta, sábado, domingo, né? domingo. Porque teve tudo isso. Porque segunda-feira, se não me engano, foi acho que 22, 20, 21, Isso. 22 de março, entrou o SPE com você. Né? E E aquela hoje ele primeira está em. e aquela primeira Pois não, semana do SPE com você, aquela loucura, né? A gente teve que claro. explicar e escutar muito para poder então até melhorar ele, né? Sim, e aí ele foi assim, entrando aos poucos, né? Uhum. Hoje, na minha opinião, ele não passaria da quarta, quinta semana, e essa semana estamos na 9ª semana. Com certeza ele vai seguir aí por um bom tempo. Vamos falar um pouquinho dele? Vamos falar um pouquinho dele, sim. E é interessante pegar esse gancho, né, de reavaliar, replanejar, porque até as nossas ferramentas, elas amadurecem, né? Nós amadurecemos as nossas ferramentas também, a nossa expertise, e é muito legal isso, né? A gente olhar, não como um olhar julgador, mas assim, com olhar de, vamos melhorar, né? Vamos analisar, né? E aí, o SPE é com você, né? E que é um guia de estudo em casa, né? Ele é um site à parte, tá? Então, você tem um caminho para entrar pelo carrossel do Positivo On, também por ele, mas você pode diretamente specomvocê.com.br entrar nele, tá? Ele é um portal e esse portal ele tem o quê? Ele tem videoaulas e percursos itinerários desde a educação infantil até o ensino médio, né? E essas videoaulas elas são segmentadas por semana, né? Então, portanto, a gente tem aulas da primeira semana, segunda semana, terceira semana e assim vai, né? Lembrando que a escola pode começar a se valer dele em qualquer momento. Então, portanto, a gente não retira nenhuma semana do ar, né? Então, se a minha escola, por exemplo, ela está num ponto dentro do conteúdo que ela está coerente com a quinta semana, ela pode pedir para os alunos, então, começarem a assistir a quinta semana e começar a partir dali, né? Também nós evoluímos o SPE com você, né, para outros recursos dentro dele, né? Então, por exemplo, aqui você vê o calendário da semana, é um quinto ano, né, de segunda a sexta-feira. Você vê segunda semana, né, a data que ela foi feita, e a aula de ciências. Aí tem o volume, o capítulo e as páginas que foram tratadas. É uma videoaula, né? Você tem cada componente curricular uma videoaula específica, né, para que você então possa atuar junto com a sua turma de alunos. Mas o SPE com você, ele vai tratar do material didático. Então, o que acontece? Ele tem uma interface até casual, digamos, com o positivo on. O que eu quero dizer com isso? Nas aulas, o professor nosso pode indicar uma trilha para liberar, ele pode sugerir, às vezes, algum tipo de objeto educacional, e, portanto, é muito interessante o professor da escola assistir a essa aula também e saber orientar os alunos para que, então, eles possam acessar o recurso indicado pelo nosso professor. Além do mais, ele também pode aproveitar essa aula, né, no sentido de dar instrução para os pais, porque não é uma aula de 45 minutos, 50 minutos. Ela é uma aula de alguns minutos que visa tratar uma série de conteúdo, né, de habilidades e conteúdos durante a semana e que ela tem desdobramentos. Então, a partir dessa aula, você faz uma trilha, você faz uma avaliação, você dá ponte para fazer uma aula de tirar dúvidas, aonde você, professor da escola, pode tirar dúvidas dos seus alunos. Ela é uma aula que ela pode ser usada, inclusive, dentro de uma atividade. Você pode copiar aquele link da aula, né? Porque elas são depositadas no YouTube. Você pode copiar aquele link e jogar numa atividade para sua turma, dentro de atividades do Positivo On, e fazer um descritivo ali, aonde o seu aluno vai ter que, assistindo a aula, assistindo um outro recurso do Positivo, né? Elaborar, então, uma resposta para você por meio da atividade. Recursos de atividades do Positivo On. E tudo isso, lembrando, né, fica aí registrado, como você e o Paulo bem falaram, no segundo encontro. Tem relatório disso.
Qual que é a vantagem disso? Se eu coloco uma atividade vinculada a uma aula do Positivo On, o aluno pode rever se ele tiver uma dúvida. E o que eu tenho também de garantia, que aquela atividade, ela gera um relatório. Então, portanto, eu sei que o aluno acessou aquele conteúdo, ou teve acesso àquele conteúdo. Então, é importante dizer isso também, né? Nós, além disso, também avançamos para um sistema de avaliações. Essas avaliações não pretendem ser de caráter formal, tá? Aonde vai substituir a nota bimestral ou trimestral da escola. É muito invasivo fazer isso. Eu não sei o regimento de cada escola e é impossível a gente criar vários tipos de avaliações para cada regimento. O que a gente faz aqui, na verdade, é o seguinte, é ter uma avaliação, tá? Que acompanha o processo de ensino-aprendizagem do aluno. E ela vai desde o Fundamental 1 até o ensino médio, mas tem características próprias de acordo com o nível de ensino. Então, o que acontece? No Fundamental 1, nós temos o simuladinho. O simuladinho, ele acontece mais ou menos a cada 4 semanas, tá? Então, a cada 4 semanas, você tem o simuladinho, que é uma prova, tá? Feita para alunos de Fundamental 1, primeiro a quinto ano. O primeiro ano são 10 questões de língua portuguesa e matemática. Então, o primeiro ano, 10 questões de língua portuguesa e matemática. O segundo ano, terceiro ano, quarto ano e quinto ano são 20 questões dos demais componentes curriculares também. Então, tem português, matemática, ciências, história, geografia, e assim vai. E são 20 questões. E acontece a cada 4 semanas. O simuladinho, ele vai acontecer, vou pegar meu calendário aqui, ele vai acontecer no dia 22 agora, tá? O segundo simuladinho nosso. E ele gera relatório para o professor e para o coordenador, para a direção da escola. E esse relatório tem lá pontos a melhorar, inclusive indicando qual é a página do livro, tá? Tem lá os erros e acertos dos alunos, os alunos que participaram. Então, ele serve, inclusive, para o registro, que você bem falou, lá na atividade. Então, quer dizer, se eu pego aquele relatório e anexo ele ao meu calendário escolar, eu tenho um registro dos alunos que fizeram e participaram de uma avaliação. Nesse simuladinho, além desse relatório de registros e tudo mais, eu tenho os erros e acertos da questão frente a toda a rede. Todo mundo acertou e tirou uma média X, e a minha escola uma média Y. Então, eu consigo saber, inclusive, aonde eu posso melhorar, né? É muito legal. No Fundamental 2, tá? O que acontece? Eu tenho avaliações semanais, tá? Aí ela também compõe todos os componentes curriculares. No ensino médio, também. Todas essas avaliações, elas abrem na sexta-feira, e vão até segunda. Então, não adianta pedir para o meu aluno fazer uma avaliação na terça-feira do SPE com você. Elas abrem na sexta. Também nós fazemos simulados para o Fundamental 2 e para o ensino médio, né? Nós estamos na segunda versão do simulado Enem e nós estamos na segunda versão do simulado SPE, que é o simulado para alunos do Fundamental 2, que vai acontecer agora também, nesse fim de semana. E é interessante a gente pensar nisso, porque os simulados, diferente da avaliação, eles têm um tempo de execução. Então, quando o aluno do Fundamental 2 e do ensino médio abrem a prova, eles têm um tempo de execução ali de algumas horas. E se o aluno vence esse tempo, o simulado se fecha e, portanto, ele perde a capacidade de continuar respondendo. Tá? Isso é importante falar. Então, vejam só, eu tenho aqui um repertório muito grande de avaliações do SPE com você. Além das avaliações que eu posso fazer com trilhas, com avaliações do Positivo On mesmo, além das atividades que eu também posso fazer no Positivo On e que tudo constitui, é claro, uma capacidade avaliativa, né? Olha que interessante. Fábio, pode falar. Só a questão do planejamento aí que a gente retoma novamente. Né? Quando nós criamos o SPE com você, né, nós temos então o planejamento ao longo das semanas e as avaliações são liberadas ao longo do planejamento feito pela equipe do SPE com você. Tá? Muitas escolas têm um ritmo diferente, tá? Como nós já falamos. Verdade. Escolas que retomam antes, escolas que fizeram um recesso, escolas que vão fazer um recesso. Essas avaliações, com exceção somente do simulado do Enem,
tá? Depois eu já explico por quê, elas podem ser reabertas, tá? Sim. Então, por exemplo, que hoje nós estamos na semana 9, por exemplo, se fosse uma semana tradicional, uma semana de avaliações de desempenho para Fundamental 2 e para ensino médio. Se alguma escola sentir a necessidade ou o seu próprio planejamento exigir, tá? Nós podemos reabrir as edições anteriores, tá? Semana Só 8, não é 7, né? possível, isso, inclusive valendo para as avaliações de desempenho de Fundamental 2 e médio, simuladinho e simulado. Só não conseguimos no simulado Enem. Por quê? Porque tem toda a questão do cálculo da teoria de resposta ao item, que envolve todo aí o conjunto de alunos respondentes, tá? E sempre nós divulgamos o quê? Que é um outro recurso que a gente falou, a questão das nossas lives. Então, sempre é divulgado no canal do YouTube as lives do nosso simulado Enem. E aí fica complicado você reabrir um simulado que já tem resolução. Isso. Então, é importante para a gente envolver essa questão da avaliação com o planejamento. Ótimo ponto, é verdade, sim. Então, quer dizer, o SPE com você pode começar qualquer semana e pode avaliar qualquer semana, desde que peça para a gente fazer a abertura daquele simulado, né? Ou melhor, daquela avaliação, né? Continuando, nós criamos também dentro do SPE com você uma área exclusiva para o aluno que vai prestar Enem, tá? E aluno do ensino médio, né? Existia e existe, né, o Prepap, que é um aplicativo nosso de celular para que o aluno possa fazer seu autoestudo e ter aí seus desempenhos. Mas nós criamos uma área com os livros segmentados por tema, tá? Com oficinas que têm relação com o projeto de vida, né, do novo ensino médio, e com videoaulas também segmentadas por tema. Eu vou passar para a próxima tela que fica mais claro até para mostrar. Olha só, você segmenta o componente curricular, tá? Você segmenta o volume e você segmenta o tipo de videoaula que você quer ver ou do livro, né, que você quer estudar. E é muito interessante colocar isso, porque essas videoaulas são mais de 3.000 videoaulas temáticas para que o aluno possa assistir e, então, ganhar robustez para, então, prestar uma prova que, muitas vezes, é um bicho-papão para alguns. Então, estar agora bem preparado e ter um plano de estudo, né, é fundamental, e nós estamos dando todo esse apoio também quando disponibilizamos não só os livros separados por tema, mas também as videoaulas que estão separadas por tema, para que o aluno do ensino médio possa se preparar para o Enem, né? Eu acho que, assim, esse foi um grande ganho, realmente, para os alunos que vão aí prestar Enem, apesar de toda a discussão que está tendo sobre a prova. Por enquanto, nós não temos um relato oficial para mudar a data. Então, portanto, a gente precisa estar preparado. Nós precisamos estar preparados, né? Nós temos o Nave à Vela, né? E o Nave à Vela tem aulas makers, né? O Nave à Vela é uma empresa, né? Ela é uma empresa companheira nossa, é uma empresa que pertence ao nosso grupo, e nós liberamos atividades makers, tá? Semanalmente dentro do SPE com você. E a atividade maker, ela é muito legal porque ela dá concretude àquele, enfim, aquele conteúdo que antes estava muito superficial, não, mas muito nas nuvens, né? Muito ainda sem ter algo concreto, físico ali, né? Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, eu não sei se vocês estão vendo, eu posso parar de compartilhar a tela? Pode, claro. Posso? Um exemplo legal. Não, eu aprendi isso com eles, tá? Deixa eu só colocar aqui. Eu vou fazer todo minha preparação aqui, meu setup, né? Olha só que eu tive ideia agora, tá, gente? Então, por isso que eu tô falando, tá? Então, aqui, rapidinho. Vou baixar o som aqui, porque não me interessa ter som agora. Eu vou parar de compartilhar a tela, vocês vão me ver grandão, tá? Todo mundo tá me vendo aqui? O pessoal tem que colocar para verificar o Speaker View. Lá em cima, tá? No canto direito, tem um botãozinho que aí ele clica em Speaker View, que aí vai ser você que vai estar falando, vai ficar grande. Olha só que legal. Isso aqui é um holograma que eu peguei no YouTube, tá? Eu tô com o meu celular normal, tá? Não tem nada demais aqui, tá vendo? Ó, e aqui é um holograma
que é essa imagem que está vendo aqui. Olha, são 4 imagens que estão sendo colocadas. E essa aula do Nave à Vela vai ensinar sobre reflexo e espelhamento, entendeu? E eu fiz com resto de garrafa PET, tá? Esse instrumento aqui, que é uma espécie de prisma. Quando eu coloco esse instrumento aqui em cima, eu não sei se vocês conseguem ver, olha só o holograma acontecendo. Você conseguindo ver, Fá? Sim. Olha só o holograma acontecendo. Mas se eu tiro ele, volta a imagem em 4. É muito legal isso. Por que eu estou mostrando isso? Que ele é interessante. É muito legal isso para a gente entender a ideia de espelhamento. Para a gente entender, por exemplo, a ideia de geometria, porque eu precisei de uma geometria aqui, de cálculos básicos, para conseguir fazer funcionar isso. Né? Eu não podia fazer qualquer triângulo de qualquer jeito, né? Eu tinha que fazer, ter uma medida certa, um modo de trabalho correto, né? Voltei para a tela aqui compartilhada. E como que isso ganha concretude? Né? Na medida que eu peguei e soube recortar, seguir o modelo, fazer as medições. Então, matemática, geometria, física, foi tudo trabalhado aqui. E é uma aula prazerosa, onde a instrutora vai falando com você como você deve fazer. Uma linguagem jovem também, isso é muito legal, isso atrai os alunos, isso engaja os alunos. E é um momento que você pode criar você com o seu filho, por exemplo. As crianças se interessam por isso e você pode ajudá-los a construir. Então vejam que o Momento Maker e o Nave à Vela, ele é muito mais do que um complemento. Ele talvez seja a concretude que o conteúdo precisa. Então, se você está ensinando lá física, química, matemática, não importa o que seja, né? E você tem uma experiência real, um caso real, você pode se valer aí do Nave à Vela, que são vídeos muito interessantes, para que até, inclusive, o seu professor possa se apropriar, para que na hora de um exemplo que ele dê um exemplo concreto. Eu gosto de falar disso porque é o seguinte, ninguém presta atenção em muitas pessoas falando todo o tempo sem parar. Né? Então, há uma questão de você saber administrar a atenção das pessoas. E aqui é uma fórmula. Então, por que não a gente se valer desse instrumento? Por que não a gente se valer dessa ferramenta? Não é, Fá? Sim, é importante lembrar que toda semana é disponibilizado uma atividade maker, tá? Uma para o F1 e uma para o F2. Elas não ficam acumulativas, tá? Então, é interessante aí sempre marcar um horário para se trabalhar também, envolver o planejamento. Voltamos aí na palavra Planejamento. planejamento, né? Mas é uma dica importante para vocês. Se vocês puderem seguir o canal deles no YouTube, tá? Lá tem lives, tem videoaulas, bem interessante com relação a isso. Inclusive, eles dão dicas de como teve uma videoaula, uma live bem interessante de como trabalhar uma atividade com o professor fazendo um acompanhamento. Tá? Então, uma aula que poderia ser através do Zoom, com o professor e com a turma ali, tá? E o professor ele consegue ali desenvolver. Tanto que ali eu lembro que na live eles explicaram que era uma aula prevista para 50 minutos e acabou se estendendo por um tempo até maior, porque ali tem toda uma Sim. interação dos alunos. Então, é bem interessante. O projeto, ele é amplo, tá? Então, aqui Sim, nós estamos dando umas amostras, né, para os alunos, sim. e que aí o professor pode acompanhar também. Tá? E outra coisa, né, Fábio? É um novo jeito, né? Hoje, os Sim. meninos, por exemplo, esses dias agora eu descobri um chat que as crianças usam para jogar videogame junto e compartilhar os seus. Eles jogam videogame e estão gravando o que eles estão jogando para poder compartilhar. Gente, assim, é um mundo inteiro. Então é importante a gente saber essa linguagem, estar próximo, sem perder, é claro, a questão do conteúdo que deve ser dado de uma maneira correta, etc. Isso é transposição didática, né? Sim, com Transposição certeza. didática, né? Vamos lá. E aí, deixa eu colocar aqui outro slide. Nós também ampliamos ainda mais o SPE com você. Vocês receberam essa semana um comunicado disso, né? Que o nosso grupo, que nós pertencemos, a Arca Educação, ela tem, né, um material socioemocional chamado Pleno, né? E nós agora também colocamos no SPE com você vídeos do Pleno para o Fundamental 2, né, Fábio? Não é isso? Fundamental 2 e médio. Tá? Fundamental 2 e médio, e que trata justamente de alguns momentos diferenciados, por exemplo, como esse da quarentena. Esse vídeo em especial
Heróis da Vida Real, trata de pessoas que, sem superpoderes, conseguiram mudar a vida de milhões e de milhares de pessoas. E tem algumas histórias bem comoventes aí. E é interessante a gente pensar nessa educação socioemocional, né? É em vídeo, tá bem feito mesmo. São vídeos de 15 minutos, 12 minutos, que tratam de temas relevantes e que, se o professor também disponibilizar para a turma e as crianças iniciarem uma discussão depois ao vivo com a sala de aula, é um ganho que a escola tem enorme. Então, vejam só, você não está só refletindo o vídeo em si, mas você está dando oportunidade, né, para que as crianças falem, para que os alunos falem, e mais ainda, você está mostrando claramente para as famílias que a gente está preocupado com várias frentes. E nós estamos mostrando claramente para as famílias que o valor da nossa educação, né? Nós estamos fazendo valor agregado, nós estamos fazendo ganho para os pais, para os alunos aqui diretamente. E o professor deve sim se apropriar também desses vídeos para lançar a mão deles, para fazer uma discussão apropriada, né? E com muita segurança com seus alunos. Eu acho que o pleno ali do Fundamental 2 Ensino Médio é um ganho enorme, enorme, tá? Porque nós estamos num momento de quarentena, as pessoas estão fragilizadas, muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão irritadas, e é importante a gente ter uma frente de trabalho nesse sentido. Então, mais um ganho do SPE com você aí, que é o pleno, né? Uma dica, Fábio, é o seguinte: no pleno, nós disponibilizamos, então, esses vídeos, tá? Lá no próprio SP com você, quando nós chegamos, como foi disponibilizado essa semana, lá na semana 9, tá? Junto com as videoaulas do Fundamental 2 e do Médio, tem lá uma chamadinha do pleno, tá? Então, é só clicar ali, o aluno, o pai, o professor, ele é direcionado pro canal do YouTube do pleno, tá? Que pode acompanhar. Então, nós estamos fazendo aí a liberação semana a semana desses vídeos, tá? Mas na divulgação também, junto com o card que nós compartilhamos essa semana, quem não recebeu depois, dá uma cobradinha aí com a pessoa que atende vocês, no próprio texto tem um link, tá? Cadastre também nesse link, que aí vocês vão poder receber mais informações além desse acesso. Esse acesso aos vídeos semanais, já está liberado lá no SPE com você, tá? Então, são vídeos semanais, que vai direcionar aí para o canal do YouTube do Pleno. Mas quem quiser saber mais, tá? Aí é necessário ali, na própria mensagem que vocês receberam do regional que atende vocês, tem um link, tá? Que vai direcionar para o que nós chamamos de Pleno Digital. Cadastre, que aí o pessoal vai entrar em contato com vocês para falar sobre explicar mais sobre o pleno, vai explicar mais sobre a solução com relação a isso. Tá certo. E é fantástico, eu achei fantástico, né? É muito importante a gente ter realmente esse trabalho aí que, né, é super significativo agora, né? Depois disso também, a gente, ainda no afã de contribuir para o trabalho da escola, nós lançamos as nossas lives. Então, nós fizemos lives para todos os públicos. Nós temos o Janela para o Mundo. Cortando um pouquinho o Fábio Visioli, que ele tá assumindo minha fala. Verdade! Eu assumi sua fala, e aí? Quem conhece bem o Fábio Visioli, né, sabe que ele é um pouquinho alguns ansioso, anos, é verdade, né? Mas vamos tranquilo. Então, porque como eu assumi também, eu invadi a parte dele do pleno, ele tem direito também de invadir a minha fala, mas tranquilo. Fala das lives. Seguindo um pouquinho, eu queria falar um pouquinho das lives, tá? Então, toda semana nós criamos aquele calendário, né? Aquele card que divulga aí toda a próxima semana. Aí depois nós vamos aí liberando os cards individuais para as escolas poderem compartilhar. E tem hora que eu fico até um pouco preocupado. Nossa, a gente está mandando bastante informação, bastante card, mas eu acho que é importante. Porque, queira ou não, nós conseguimos atender ali diversos públicos, né? Nós temos ali o gestor, com um café com o gestor, ou ali uma live específica para o gestor, tá? Professores também são bem contemplados com relação a encontros pedagógicos deles. Teve um encontro ali do pessoal de informática educativa que foi fantástico, tá? Nós temos ali para professores e famílias, quando tem aí envolvendo a educação infantil, um segmento tão assim, que nós precisamos de um carinho especial com relação a isso, né? Então, nós criamos ali o projeto Janelas para o Mundo, que vão ser 6 lives, né? Se não me engano, já está na 4ª ou na 5ª, sempre com um profissional ali da área da educação infantil, trabalhando um assunto
com o assessor da área de educação infantil. Então, nós temos ali vários recursos. Para os alunos também, né, questão dos alunos do ensino médio, nós trabalhamos ali com a dica da Débora sobre redação. Semana passada também o professor de matemática. Então, foi assim bem interessante. Eu acompanho assim no chat a participação das escolas. Então, está sendo bem legal a questão da divulgação. Não podemos esquecer também da Fafaconta, tá? A Fafaconta aí voltado também para a contação de histórias da educação infantil, que nós já estamos, se não me engano, aí no 6º ou no 7º episódio também. E tudo isso nós disponibilizamos lá no canal do YouTube, tá? Por que eu falo muito do canal do YouTube? Porque é uma forma fácil de achar, tá? Lá ficam as lives de correção, todas essas lives, todas identificadas, tudo certinho. E uma dica importante para vocês. Hoje nós temos um canal que cada vez cresce mais o número de inscritos. A gente está com... Eu até entrei hoje antes da reunião, tá? A gente está beirando aí 75 mil inscritos no canal. E sempre que você se inscreve, tá, no canal, o canal do Positivo, ele é aberto para todo mundo, tá? É um canal público, tá? Só que se você se inscreve, todo blogueiro, youtuber tem a mania de falar, né, Fábio? Se inscreve no meu canal e ativa aqui o meu sininho, né? Ativa o sininho. O sininho é importante. Por que é importante ativar o sininho? Porque você é notificado quando uma live vai começar. Então, é bem interessante isso. Claro, quando você acessa, mesmo sem ser inscrito, você consegue acessar em qualquer momento, tanto a live ao vivo como depois as gravações, tá? Mas o se inscrever e o ativar o sininho, você é notificado, tanto se você tiver com o YouTube logado no celular ou no seu computador, meia hora antes ele avisa que vai começar uma live, e depois, na hora que vai começar a live, ele avisa novamente. Então, isso é bem importante. Como nós temos uma quantidade muito grande de lives, tá? E por mais que seja públicos diferentes, acaba que o próprio gestor ele quer acompanhar as lives de outros públicos também. Então, é bem interessante aí. Então, quando o pessoal, quando inicia lá as lives, que eles insistem muito no inscreva e ative o sininho, claro que a gente tem toda aquela questão de se inscrever para ter um número de inscritos, essa questão de um perfil diferente de um canal do YouTube para um influenciador digital, por exemplo, mas para nós o Positivo é interessante que vocês se inscrevam e recebam essas notificações e ali consigam acessar aí todas as lives que ficam gravadas, certo? A próxima tela, eu queria falar um pouquinho também de um assunto que nós conversamos semana passada, tá? Eu só introduzi, mas eu queria reforçar com vocês a questão da parceria aí do Play Kids, tá? Então, Play Kids é uma plataforma voltada aí para a educação infantil e séries iniciais ali, primeiro, segundo ano, tá? Uma plataforma paga, tá? Mas o Sistema Positivo de Ensino fez aí uma parceria com Play Kids. Aqui nós estamos falando aí que é uma parceria de 90 dias, mas a gente já está a 60 dias dessa parceria, né? Talvez, se for necessário, a gente possa também expandir, mas a princípio aí 90 dias dessa parceria. Então, através do Positivo On, você clica lá no card e você é direcionado para essa página. Um lembrete, pessoal, essa página não é uma página de acesso, e sim uma página de cadastro, tá? Vocês vão ter que cadastrar, tá? Então, a gestão, os professores, o aluno, no caso, os pais do aluno, quando a criança não tiver condições, tá? Então, ele pode criar ali um cadastro com o nome completo, e-mail, senha e o celular, tá? E dar um continuar. A partir desse momento, você é feito um cadastro, tá? Diferente do cadastro do ON, no Play Kids não é utilizado o cadastro do ON. O ON, você acessa o card do Play Kids para você chegar nessa tela de cadastro. A partir daí, você tem o quê? Feito o cadastro, você vai ou em um tablet ou em um smartphone, nas lojas dos aplicativos, tá? iOS e Android, baixa, né? Esse aplicativo, faz o download, e aí esse e-mail e essa senha que você criou nesse cadastro começa a utilizar e usufruir. E é uma plataforma bem interessante aí que vale bem a pena para todos, certo? Bom, Vicioli, como a gente já falou, assim, está começando a partir para o final, né? Nós falamos muito aí de todos os recursos, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que a escola ela pode estruturar e acompanhar tudo isso aí do que foi apresentado agora para a equipe de gestores das nossas escolas. Assim,
os próximos slides, e são 2 apenas, eles têm o caráter de dar um senso prático a tudo isso que a gente falou. Então, o que acontece é que eu criei, baseado nos exemplos que eu tenho das escolas, um modelo, tá? Do qual vocês podem se valer e até mesmo podem depois melhorar e tudo mais. É um exemplo, tá? Não é um documento definitivo ou documentos definitivos, tudo bem? Né? Então, planejamos. Temos tudo aí à nossa disposição. E como que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um calendário semanal, tá? E nesse calendário semanal eu tenho uma coluna chamada atividade. Nessa coluna atividade, eu tenho as atividades que o aluno vai ser submetido durante essa semana. Esse calendário ele pode ser comunicado, por exemplo, para os pais e para os alunos toda quinta-feira, para que o aluno então se organize para a próxima semana, entendeu? Ou toda sexta-feira, enfim, a decisão é da escola, né? E o que ele tem aqui? Esse calendário ele parte do seguinte princípio: o aluno ele vai assistir a aula do SPE com você. O professor também já vai ter assistido essa aula. O aluno ele vai fazer uma atividade após assistir essa aula do SPE com você, elaborada pela escola. Então, olha só, o aluno ele viu a aula do SPE com você, ficou com dúvidas, ele vai fazer uma atividade diagnóstica, aonde a escola elabora para perceber o que os alunos sabem ou não sabem sobre aquele conteúdo. E aí, só depois, o professor da escola entra, de posse, e já sabendo que o aluno dele viu a aula da SPE com você que está gravada, fez uma atividade diagnóstica, e então o professor sabe quais são as principais dificuldades dos alunos, ele faz uma aula de 20, 25 minutos, 15, entendeu? Para tratar dessas dúvidas e avançar no conteúdo e depurar, lapidar aquilo. Só depois que o professor fez a aula dele ao vivo da escola, é que o aluno retoma, então, as atividades sugeridas lá no SPE com você. Então, se o professor do SPE com você pediu para que o aluno fizesse o exercício 5 da página 19, o aluno não vai fazer agora. Ele vai assistir a aula, ele vai fazer uma atividade diagnóstica, ele vai escutar o professor dele de sala e aí ele vai fazer a atividade. Logo em seguida, ele vai fazer um intervalo. E depois desse intervalo, por exemplo, ele pode partir para um momento que não é ao vivo, momento assíncrono, aonde ele vai ter aqui uma aula gravada do professor dele. E essa aula pode tratar de uma dúvida, pode tratar de um avanço, pode ser uma aula que dê abertura para o SPE com você. Tendo um calendário de segunda a sexta-feira, o aluno vai se organizar e a escola vai ter uma organização. E o professor vai saber que ele vai ter que preparar as atividades, as aulas, etc., num determinado tempo. Porque ele sabe que ele vai ter uma turma esperando ele na segunda-feira, tal horário, na terça-feira, tal horário. Mas para isso, veja, eu precisei preparar uma sala de videoconferência, porque o professor vai ter um link dessa sala que ele vai distribuir para os alunos, etc. Percebe que ter esse calendário é o primeiro instrumento para que eu possa organizar qual sala, qual período, qual horário, né? E ter o domínio desse instrumento também. Saber compartilhar uma tela, saber gravar uma aula, né? Lembrando aqui, por exemplo, que essa aula que nós estamos fazendo está sendo gravada. Ela vai gerar um link do YouTube. E esse link vai subir e quem não pôde assistir poderá ver depois. Porque faz parte daquela questão dos tutoriais. Veja como tudo isso tem um planejamento que precede. Pensando nisso, a gente tem o planejamento da produção. E aqui é uma tabela bem simples, na verdade. E essa tabela, ela é uma tabela que vai falar o seguinte: tem os dados aqui, então são os professores, o João, a Maria, José, os anos que eles estão, não importa aqui, é uma tabela só de exemplo, tá? E vamos pegar o professor João. O professor João, ele quarta-feira é o limite dele para ele entregar a atividade elaborada e planejada para que a coordenação saiba que isso foi feito, entendeu? Né? E ele, então, entregou a atividade elaborada e planejada. Ele postou essa atividade no Positivo On
aos alunos, com uma data limite até dia 30. E logo em seguida, ele vai ter que fazer uma fase que vai ser o feedback, ele vai ter que dar um retorno para esses alunos. Perfeito. A fase 2, então, ela é super importante, mas ela depende da fase 1. Fluxo de trabalho. O que eu estou falando é isso. Ter um fluxo de trabalho claro para todos, que o coordenador e que o professor saiba, para que tenha uma comunicação clara também com as famílias, com os alunos, com todos. Vejam só aqui. A professora Maria, está em amarelinho, ela tem o planejamento e ela elaborou a atividade conforme o planejamento. Só que ela ainda não postou. Isso é um gap no fluxo de trabalho. A professora Fátima, ela fez o quê? Ela não observou o planejamento e ela elaborou uma atividade e já postou. Já é um problema, porque se eu não tenho planejado, como é que eu posso saber se aquilo foi realizado ou não? Vejam, por exemplo, a professora Helena, nome da minha filha, né? Ela simplesmente pegou uma atividade lá no Positivo On e postou para os alunos. Então, ela não viu se aquela atividade pertencia àquele trabalho, se estava no tempo correto, etc, etc, etc. Não observou o planejamento. Também é um problema. E isso compromete a terceira fase. E qual que é a terceira fase? É uma fase de feedback, que a partir do que os alunos realizaram, eu vou pegar e replanejar e vou comunicar e vou falar para as famílias. Eu preciso dessa fase clara. Para isso, eu preciso de um fluxo de trabalho claro. Portanto, eu preciso ter um controle de produção. E qual é a vantagem de ter um controle de produção claro? Eu diminuo distorções. Quem for fazer alguma coisa sabe que o fluxo é aquele e se tiver algum problema, é uma exceção. Outra coisa, eu melhoro a comunicação. Todos sabem o que deve ser feito. Todos sabendo o que deve ser feito, então fica mais fácil. Para que eu, coordenador, comunique a família ou saiba responder uma dúvida. Não, você recebeu o calendário na quinta-feira. O professor Fábio, ele faz a atividade dele de tal modo, ele postou para o seu aluno tal dia, ele tem esse prazo, seu filho, para fazer. Veja como a comunicação fica mais clara. Com a comunicação clara e com a diminuição de distorções, eu melhoro a satisfação. Primeiro, o professor, ele sabe que a escola é organizada, está caminhando naquele ritmo, então ele fica satisfeito em estar trabalhando ali. Segundo, o pai, com a comunicação clara, ele fica satisfeito de estar trabalhando ali também. Então, eu queria dar esse exemplo que é importante você dividir em fases e saber exatamente que é importante você ter controle desse fluxo de trabalho. O professor vai fazer as atividades? Quando é que ele faz a atividade? Quando é que ele entrega? O coordenador, quando é que ele comunica? E como a gente vai dar um feedback às famílias, aos pais? Fábio, eu queria terminar com uma frase de um educador que eu gosto muito, chamado Anísio Teixeira. Anísio Teixeira, ele escreveu isso num livro chamado Liberalismo, Liberdade e Cultura. Na verdade, é um livro do John Dewey que ele traduziu. E isso está no prefácio. E nunca esse texto foi tão atual. Tá? Por quê? Porque ele está falando de algo que nós precisamos hoje e que muitas vezes esquecemos. E eu até gosto tanto desse trecho que até decorei praticamente. Vejam só que importante. Liberdade é indispensável para gerar cooperação. Mas essa requer a escolha de objetivos. Aonde eu quero estar? O que eu quero fazer? Os objetivos requerem seu plano de execução. Como eu vou fazer, né? E esse plano, estudos, conhecimentos e a arte e a prática de realizá-lo. Um plano sem estudo, conhecimento, arte e prática para realizá-lo não passa de promessas no papel. Um objetivo sem um plano não passa de um delírio, de um sonho. Nós temos que tornar concreto, nós temos que tornar real aquilo que sonhamos. E para isso um plano, para isso estudo, e é esforçado, e é pelejado, é suado. Muitas vezes nós temos vontade de mudar, muitas vezes temos dúvidas, mas nós precisamos nos apoiar uns nos outros para criar um plano factível,
que gere, então, cooperação, liberdade, melhoria para todos nós. Muito obrigado a todos. Isso foi que eu queria dizer para vocês. Fábio, muito obrigado por estar comigo. Fábio, muito obrigado mesmo, seu companheirão. Eu queria agradecer o Paulo, a Ana, a Roberta, a Alessandra, que estão aí nos bastidores e que participaram dessa live, tá? Eu queria agradecer também algumas escolas que elogiaram o nosso trabalho. Ângela, do Corujinha Azul, obrigado pelo elogio que você mandou no chat, viu? As meninas me remeteram aqui, né? Eu queria agradecer o pessoal do Senasa, enfim, a todas as escolas aí que participaram também pra gente. Muito obrigado. Eu queria agradecer também a presença de todos, tá? Pessoal, muito obrigado. Espero ter feito certinho, né, nessa substituição, mas como então o Fábio falou, foi um trabalho aí coletivo, nós estamos preparados aí para imprevistos, né? Falamos muito aí de imprevistos, então eu queria agradecer a todos também, tá? Lembrando que ainda dá tempo, quem ainda não colocou o código, o nome da escola e o seu nome, coloque ali no chat, tá? E terminando aqui, nós vamos fazer todo o processo de edição do vídeo para subir na plataforma, tá? E depois os regionais compartilham com vocês aí todos o vídeo, tá? E a apresentação. Então, muito obrigado, bom dia para todos, tá? Uma excelente semana. Beijo, minha gente, muito Tchau, tchau. obrigado.